Quando eu vi essa bomba ou esse destroço caindo a 400 metros, você tem noção? 400 metros do Muro das Lamentações. É muito perto, cara. Falei, meu irmão, se tivesse pego no muro ali, era a Terceira Guerra Mundial. Porque eles iam jogar uma bomba atômica no Irã, a retaliação viria, aí a Rússia queria entrar, a China também. Aí eu falei, caraca, a gente bateu na trave, meu irmão. Você vê. Bateu. Aí o Apocalipse ia... Aí o que acontecia lá no Novilha Vermelha, né? Que os caras... Essa Novilha Vermelha é meio gambiarra, né? Porque não foi natural. O maluco fez a engenharia genética lá no Texas, né? E aí o cara já fez na maldade. Ele fez igual o Steve Jobs. Não sei se você conhece aquela história do Steve Jobs quando ele foi expulso da Apple. Não. Ele foi expulso da Apple e ele criou uma empresa chamada Next. Sim. E nessa empresa Next, ele cria um negócio malucaço, que ele cria um computador que ele tem um ângulo torto. Ele é um pouquinho torto. Que ele tinha esses conceitos de estética maluco, né? Ele botava coisa dentro do computador que ninguém ia ver, porque o computador é todo selado. É. Aí os caras, pra que fazer isso? Ninguém vai ver, ninguém vai saber que tem isso. Ele, mas eu sei. Exato. Ele queria deixar belo lá dentro. É. O cara fala, pra quê? Ninguém vê. Gastar dinheiro com isso, ninguém vai ver, mãe. Mas eu tô vendo. Mas eu sei que tem, né? Então ele cria esse computador, essa empresa Next com um computador que é meio tortinho. Vê se vocês acham isso. Cara. Ele tem um ângulo assim que ele é meio... Ele não é quadradinho, é meio empenado. E ele começou na maldade a já fazer o quê? Como eu conheço a Apple, eu conheço que tipo de serviços e equipamentos que a Apple precisa para escalar. Então ele criou exatamente tudo que a Apple estava precisando, ao ponto que a Apple compra a Next e ele volta a fazer parte da Apple com isso aí. E foi aí que ele chegou arrasando, né? Ele entrou de sócio na Pixar. Na Pixar também. O cara não é bobo, né, cara? Então, o maluco revolucionou acho que umas 5 áreas diferentes. Que foi computação, né, junto com o Steve Wozniak. Porque o Apple I, o Apple I foi o primeiro computador pessoal, PC. Não, e com esse negócio de ícones, né? Sim. Essa interface amigável é Amigável, coisa dele. é dele. Ele roubou algumas ideias do Xerox, de roubou tudo da IBM. copiador, da IBM, mas, cara, ele pegou tudo e deixou bonitão lá, né? O cara teve um insight, né? É claro... A música, ele revolucionou com... A música com o iPod. iPod, né? Achei que era o Jared Kushner. O Steve Jobs aí. Na época da Next, né? Esse é. Cara, mas cadê o computador? Vamos tentar ver se você bota assim, Next, computador, ângulo torto, alguma coisa assim. Ou ângulo, sei lá, fora do esquadro. Porque vai ter uma imagem que você vê o computadorzinho meio torto, né? Ele tinha... As jogadas de marketing dele também eram muito boas, né? O cara era... As propagandas que eles faziam, as publicidades eram incríveis. Animação, Pixar, música, iPod, telefonia com computador iPhone. E mais o que? São 5, faltou uma aí. Telefonia, computador, não sei se é fotografia por causa das fotos, não acho que não. Tem mais uma área. Tem mais uma aí. Mas pra você ver, meu irmão, o maluco é revolucionar 5 áreas. Pô. Caraca, meu. E dizem que ele só ficou bilionário com a Pixar, né? Não foi com a Apple, Com a Apple ele não ganhou dinheiro. Porque ele era acionista, né? Ele não era majoritário. A Pixar ele ganhou uma grana. A Pixar que ele explodiu, meu irmão. A Pixar ele virou bilionário. Então, assim, era um cara que era grosso pra caramba. Psicopata, meio assim, insensível. Colocava os caras pra trabalhar no limite. Não vamos ficar endeusando o cara, mas, meu irmão, o maluco era ninja. E o cara não era nem programador, pô. Não era engenheiro de computação. Ele era o cara que era o maestro da orquestra. Ele sabia montar boas equipes, né? Então, assim como... Por que eu tô falando do Steve Jobs? Assim como o Steve Jobs, ele cria a empresa Next já programada. Esse aqui foi o único ângulo mais diferente, né? Diferente? Mostra de outro ângulo. Não sei não. Essa caixa preta ali, ela tem um negocinho que ela é um pouco torta, né? Depois eu vou tentar buscar aqui, que isso aí é legal pra caramba. O Steve Jobs, ele cria a empresa Next já desde o início para ela ser vendida para a própria Apple. E esse cara do Texas, que é um engenheiro agrônomo, ele fez uma engenharia genética com as novilhas lá. Ele criou as novilhas vermelhas de propósito já para vender para Israel. Já na maldade. E vendeu por uma grana. Leu a Bíblia, viu? Leu a Bíblia, sabia que eles estavam precisando. Imagina, cara, esse cara pode ter contribuído pro Apocalipse, né? Imagina assim, um cara... Porque tem algumas pessoas que fazem coisas que o
O cara botou uma peça fundamental no quebra-cabeça do Apocalipse. Esse cara que fez essa engenharia genética, ele teve uma participação vital. Porque sem a novilha vermelha não tem terceiro templo. Não existe. Mas esse discurso apocalíptico tá meio se espalhando dentro dos Estados Unidos, né? Total. Dentro do MAGA e tal. Tem muita gente que acha que eles são os caras mesmo para acelerar esse apocalipse. Então, o Pete Hegseth, que é o secretário da guerra, em 2018, cara, numa palestra ele falou, eu não vejo por que a gente não vai reconstruir o terceiro templo. Você vai, pra que esses caras estão falando isso? Aí o Trump, quando começa, dia 28 de fevereiro, sabendo que se reconstruir significa criar um problemão com o mundo árabe, né? Com o mundo muçulmano, né? Total. A não ser que isso faça parte do acordo de paz, né? Ah, duvido, né? Não, eu acho que vai ser uma parte das condições. Será? Né? Imagina que você tem uma guerra ali no Oriente Médio, essa que a gente está tendo agora, que ela vira um negócio caótico. Vamos supor que Israel, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica lá no Irã, aí fica aquele caos e aí de repente eles sentam numa mesa e falam, olha, a gente pode parar essa guerra, mas tem uma condição. Tem que acabar com esse negócio de atacar Israel. Se vocês combinarem de nunca mais atacar Israel, a gente vai criar um Estado palestino, fazendo a famosa solução de 2 estados, mas vocês vão precisar liberar um monte do templo para a gente reconstruir Será que os caras iam liberar? O terceiro lugar mais sagrado difícil. Dos caras? Humanamente é impossível. Mas talvez o contexto seja tão caótico que isso leve os caras a botar na balança. Ou vamos supor que acabou que o Irã, sem querer, jogou um míssil e explodiu tudo. Já tá tudo explodido. A não ser né? isso eu acho mais... Aí eles falam, olha, já que explodiu, você libera um monte, a gente dá pra vocês um estado e a gente garante que não vai ter mais briga. Pode ser também, entendeu? Então é um cenário hipotético. Qual é o contexto do terceiro templo na Bíblia? Então, o contexto do terceiro templo está associado a esse acordo de paz. Então parece que quando chega a paz entre judeus e árabes, eles conseguem conversar sobre esse assunto e chegar a um consenso da reconstrução do templo. Porque é tipo assim, ó, você tem ali a Cisjordânia, né? Que o monte... A galera não tem essa noção, mas ali onde tem um monte do templo fica na Cisjordânia. Teoricamente é fora de Israel, né? Já está numa parte do território palestino que tem... Você tem... Entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, você tem Israel, né? Então, você tem 2 territórios palestinos em cada lugar. Então, pode ser que... isso aí é o desenho do templo original, né? Não o original, assim, o segundo templo. Porque houve 2 templos, né? Parece que são 3, mas na verdade são 2. O primeiro que foi Salomão que construiu. É porque o pessoal confunde que o primeiro era com uma coisa mais simples, né? Ele era móvel, né? Como chamava? É o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, né? Que eles montavam. Esse não conta como o templo, né? O tabernáculo eles montavam e desmontavam no deserto. Então, assim, o templo é como se fosse uma expansão do conceito do tabernáculo. Vilela, só o tabernáculo dá um programa inteiro, cara. Sério? É muito, poxa. Aquilo ali é incrível, cara, porque o tabernáculo ele tinha o átrio, que era a parte mais aberta, e ali tinha o... Você acha algum esquema, diagrama sobre como era o tabernáculo? E ele... No pátio, ou átrio, né? Sei. Você tinha o altar do sacrifício, onde o sacerdote sacrificava o animal. Aí tinha ali valetas que escorria esse sangue, né? Do animal sacrificado. E aí depois tinha o lavatório, que era onde o sacerdote, depois de matar o animal, ele se lavava, se limpava. E aí tem ali, ó. Ali não dá pra ver o... tá. O que a gente tem da esquerda pra direita? O altar do sacrifício, né? Tá vendo a esquerda saindo uma fumacinha? Sim. Então, aquilo ali é o significado de holocausto. A gente hoje você ouve o holocausto, você fala, foi o que os alemães fizeram com os judeus. Mas o holocausto é curioso que é uma palavra grega, né? Não é uma palavra que vem de uma origem judaica. Aí você fala, Daniel, mas tem palavra que tem origem judaica? Tem várias, né? Sábado. Sábado vem de Shabat, né? Que é o descanso. Então, holocausto vem do grego holos, que é todo, e cáusto, que é queimar. Igual soda cáustica, é a soda que queima, né? Então, ali é o holocausto, por quê? Porque o sacrifício era completamente queimado.
Era o que a Bíblia chama de ofertas completamente queimadas, né? Então, o sacerdote, uma vez por ano, ele entregava esse animal ali no altar. Depois ele ia naquela pia ali do lavatório, onde o sacerdote está ali, em frente à piazinha, né? E aí depois você tinha uma porta para entrar no lugar santo. O lugar santo era a primeira parte desse tabernáculo, da estrutura do tabernáculo, e era muito curioso, é muito detalhe. A Bíblia diz os tamanhos exatos da estrutura. A Bíblia fala do tipo de tecido, dos elementos que teriam que ser usados, o tipo de madeira, é muito detalhado, tá? E é claro que aí entra naquela ideia da geometria sagrada, né? Você tem ali uma geometria sagrada de Deus, que fazendo do jeito que ele orientou, você abre um portal de comunicação com Deus, que é uma loucura isso, mas... Né? Maçom entende bem, né? Pelo menos o maçom que é mais profundo no conhecimento. Então, naquele primeiro espaço ali, que é o lugar santo, havia 3 elementos. O tabernáculo, o candelabro, que é a menorá, em hebraico, né? Que é aquele candelabro com 7 hastes ali. E aí você tem um óleo, né? Que alimenta aquele fogo. Tem a mesa de pães, onde o sacerdote come esse pão sagrado, só ele podia comer, era um pão super específico, preparado de uma forma muito especial. E o altar do incensário, dos incensos. O incenso representava ali a oração, né? O pão representa o alimento espiritual e o candelabro, a menorá, representa a luz, né, da presença de Deus e tal, que ilumina o caminho. Essa estrutura não tinha janela, era uma estrutura completamente fechada, com pano muito grosso. Que aí tá aberto pra gente enxergar, mas seria tudo coberto aí. É tudo escuro, é bem escuro, e a única luzinha que tem é essa luz do candelabro. Tá. Então significa assim que o mundo vive em trevas, longe de Deus, mas existe uma pequena luz ali que mostra o caminho certo, né? E aí, entre esse primeiro espaço e o Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança ali do lado direito, tem o véu, né? Que na verdade era um tapete gigante, pesadíssimo, né? Que para instalar isso aí dava uma trabalheira terrível, né? E o que acontecia? Uma vez por ano, o Kohen Hagadol, né? Que é o Kohen é sacerdote, né? Gadol é grande. O grande sacerdote, ou sumo sacerdote, ele passava por esse tapete, né, gigante, essa cortina gigante, e era algo extremamente perigoso, extremamente tenso, porque se esse cara tivesse errado 1 milímetro no que Deus tinha mandado fazer, ele morria. Imagina a adrenalina do maluco, né? Não é? Colocava um sininho no pé dele, não era? Colocava o sininho e colocava uma corda amarrada no pé dele. Pra se ele morrer lá dentro, a galera puxa. Porque ninguém pode entrar, se não morre... Sim, então vai morrendo todo mundo. Aí fica uma pilha de gente. Doideira, cara. Aí fica o sininho, às vezes... Eu não queria ser esse maluco aí, não. Não, cara, é loucura. Isso aí é parada de maluco, cara. Tem que ser kamikaze, né, pra fazer isso. E aí, o que acontece? O cara entrava ali e ele tinha que pegar uma parte do sangue do animal que ele sacrificou e jogar em cima da tampa da arca. Entendeu? Quando ele fazia isso, ele apresentava para Deus os pecados do povo e Deus perdoava o pecado do povo inteiro num único dia, que é o dia do perdão do pecado, né? Como é que é dia em hebraico? Yom. Como é que é perdão? Kippur. O Yom Kippur é isso. É o dia que o sacerdote entrou. Não o sacerdote, o sumo sacerdote. Você tinha o sumo e tinha os outros sacerdotes. Só o sumo podia entrar ali. E aí ele tinha todas aquelas vestes hiper simbólicas, né?